não sei se a Lari vai conseguir entrar, mas a gente vai tentar representar o grupo, né, de maneira geral. Tem a Lê também aqui, que tem sempre um pezinho aqui na Ingepol. Então, eu acho que vai ser isso. Eu concordo da gravação, acho que seria ótimo. Obrigada. Bom, já estamos gravando, então, por favor, não falem mal do Z. Tá bom? Só porque eu ia falar que ele é um enrolado? Mas, então, Wilson, se você quiser dar ou Débora, ou quem quiser dar o pontapé inicial, vocês, a plateia é de vocês. Por favor, Débora. Obrigada. Bem, pessoal, não vou abrir minha câmera aqui, que eu estou na rua, assim, na rua que eu digo no meio do caminho, então, para poder, vocês não vão conseguir ver nada. Mas, bom, meu nome é Débora, eu sou doutoranda aqui do Grupo Ingepol, estou no último ano do doutorado, eu trabalho com pirólise desde 2014, de resíduos plásticos, e aí são dos mais diversos, né? A gente trabalha com diversos polímeros, principalmente, mas também a gente trabalha com biomassa, tem um pouquinho de tudo, principalmente porque a gente atua com vários projetos de empresas, então, normalmente a gente tem demandas diversas, digamos assim. Bom, hoje a gente está, acho que a Suzana já falou para vocês, né? A gente tem algumas unidades no laboratório, a gente tem unidades de 10 gramas, temos unidades um pouquinho maiores, que operam de diferentes formas para fazer a pirólise, né? Atualmente a gente adquiriu uma unidade de 2 quilos de plástico, que equivale a 6 litros o reator, para uma batelada. Deixa eu pensar, a gente trabalha com a parte de caracterização, tanto da amostra antes, quanto depois da pirólise também, né, da matéria-prima e dos produtos. A gente já fez coleta lá na Bahia, teve um tempo que eu trabalhei com a Suzana, não com a Suzana diretamente, eu me esqueci o nome dela, meu Deus. Ai, Suzana, me ajuda a lembrar. Gabriela, isso, que era uma querida, e a gente foi fazer coleta algumas vezes, ela coletou também diferentes amostras para a gente estudar sazonalidade e tudo mais, então a gente fez uma parceria breve. Deixa eu pensar o que mais. É isso, né? A gente está entrando agora nesse projeto, também tem essa perspectiva de poder ajudar o pessoal da Orla Sem Lixo, esse grupo que está ficando muito bonito, enorme, cheio de especialistas das mais diversas áreas, né? Então, a ideia é para a gente contribuir mesmo da melhor forma possível. Acho que é isso. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa específica... Wilson, você está conduzindo, tá? Eu saí do... Eu já falei, curioso. Não, fique à vontade, Suzana. Pode conduzir, você conduz muito bem. Vocês vão sentir sua falta. Não, você, pelo amor de Deus. Eu não quero monopolizar a conversa. Não, tranquilo. Não, tranquilo, pessoal, bem informal. Bom, primeiramente, né, já começamos a gravar, Suzana, eu só vou dar liberdade de deixar registrado aqui o meu apoio, entendeu? A essa musicalidade toda dentro do programa, inclusive uma atuação autoral do professor José, que já foi apontada aí, seria muito legal, muito bem-vindo. Ele vai adorar. Na verdade, eu preciso fazer uma pergunta aqui, Débora, os meus colegas. Na verdade, digamos assim, eu peguei o bonde andando no projeto, eu entrei no projeto após ele já estar acontecendo, e eu tenho muito pouca informação, na verdade, a respeito da contribuição do pessoal da pirólise. A ideia, na verdade, eu sei, na verdade, o enredo do projeto em relação a gerar um retorno, né, econômico, engajamento da sociedade, possibilidade de retorno para a população, essas linhas de atuação assim, nesse sentido. Mas uma dúvida, qual seria o produto da pirólise em relação ao qual se pretende gerar essa renda, pessoal? Acho que não sei se voltou. Eu caí, mas eu ouvi a pergunta.
Sim. Desculpa. O que acontece? A gente tem hoje uma grande variedade de produtos. Isso porque a pirólise, ela possibilita, Wilson, vários produtos finais, né? Então, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas a pirólise, só para dar uma contextualizada, né? A pirólise, ela é um processo térmico que a gente submete à amostra na ausência de oxigênio ou em concentrações muito, muito, muito baixas, né? Normalmente é um meio inerte. Então, o que acontece? Por pirólise térmica, ou por craqueamento térmico ou catalítico, ou ambos, a gente faz o craqueamento das amostras de polímero. Como vocês sabem, o polímero, de maneira geral, ele tem uma massa molar muito, muito grande, e isso é uma das coisas que dificultam o reprocessamento dele. Aí a pirólise, ela possibilita isso, né, o craqueamento em moléculas menores. Essas moléculas podem ser gasosas, então a gente pode ter, por exemplo, amostras de produtos que não são condensáveis, por exemplo, metano, etano, eteno, propano, propeno. Então isso pode ser um tipo de produto, tá? Dependendo do consumidor final. E também a gente tem as amostras que são condensáveis. E aí, isso é de grande interesse das indústrias de maneira geral, porque você pode obter químicos a partir da pirólise. Então, pode ser, por exemplo, um monômero, né, que dá origem ao polímero, pode ser solvente, pode ser lubrificante, pode ser... depende da aplicação que você vai ter no final. As amostras de plástico que a gente tem estudado, elas geram diferentes ranges de cadeias. Então, a gente tem ranges na faixa da nafta. Aí a gente trabalha também com catalisadores que a gente tenta otimizar para, por exemplo, se você quiser um combustível ou se você quiser para um monômero específico, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com amostras que tem muito poliestireno, que é um polímero que é muito utilizado em copinhos de plástico, por exemplo, quando você faz o craqueamento térmico desse material, você gera muito estireno, que é um monômero que dá origem a esse próprio polímero, né? Então, esse pode ser o produto final, por exemplo. No caso dos resíduos marinhos que a gente tem obtido por aí, que são ricos em polipropileno, polietileno, hoje a gente tem feito estudos com catalisadores para poder otimizar a faixa final, mas tudo depende do que você quer fazer. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com a Braskem, não sei se vocês conhecem, mas é uma petroquímica bem grande do Brasil, né? O que acontece? Ela faz polímeros de poliolefinas. Então, ela faz polietileno, polipropileno e vende, né, para todo o Brasil. E aí, o que acontece? Eles hoje, se eles fazem um estudo com a gente de craqueamento, eles não querem um material muito pesado. Eles querem materiais, os produtos com menor faixa de massa molar. Então, a gente tenta otimizar os nossos estudos para essa faixa. Aí, por muito tempo, a gente fez muitos estudos com a Braskem e a gente achava que sempre a gente queria a menor faixa. Só que aí, quando a gente teve uma reunião com a Petrobras, por exemplo, eles ficaram encantados com o produto que a gente tinha sem otimizar nada, que é um material oriundo da pirólise térmica mesmo, sem catalisador, sem nada, que a gente tem um material que é muito próximo da faixa da nafta. Então, a Petrobras já se encanta com esse, porque ela quer que seja basicamente que funda. Fundiu, a gente quer, entendeu? Então, tudo depende do consumidor final, é o que eu quero dizer para vocês. Hoje, então, a gente trabalha com diversos produtos, tá? Mas o foco da gente é monômero, é a faixa da nafta. Então, é basicamente isso, entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu fui muito prolixa, mas não tem problema. Você fez uma visão panorâmica, assim, das possibilidades, legal. Tá. Muito obrigado. Então, na verdade, está em aberto. Na verdade, essas possibilidades podem ser testadas como produtos a serem gerados com esses materiais ligados ao projeto, digamos assim, correto? Exatamente. Legal, isso é muito bom. Então, a minha pergunta ela tem uma razão de ser, na verdade, são dois sentidos, né? Existe a possibilidade, pessoal, de fazermos coisas complementares, digamos assim, dentro do projeto, né?
coisas que vão, digamos assim, possibilitar se acumular resultados, informação, gerar produtos dentro do projeto, mas também pensando se há possibilidade de ser mais do que isso, possibilidade de convergir, de fato, esforços para ver alguma interseção, né, um pouco maior naquilo que fazemos, que eu não sei até onde é possível, na verdade. Porque, inicialmente, a nossa proposta para a Suzana, né, quando ela tocou no assunto do projeto, acho que foi super legal, parabenizo muito a iniciativa. Era um cunho, a minha proposta era uma contribuição de cunho essencialmente ambiental, né, em cima do prejuízo de você não recuperar o plástico no ambiente e de lançar mais ainda no ambiente, né, que constitui um desperdício no potencial econômico, por um lado, mas também constitui um impacto, uma degradação na qualidade do ambiente, né, com problema grave e de difícil solução no ambiente. Então, avançaríamos no sentido do problema ambiental, né, enquanto que agora surgiu a oportunidade também, né, do outro lado da história, de que essa caracterização desses resíduos, essas impurezas, né, que acompanham o plástico recuperado, né, do ambiente, por exemplo, pela comunidade futuramente, essa caracterização de impurezas, contaminantes, né, contaminantes químicos, eu quero dizer até nesses materiais, isso possa ser um alvo, a informação em si possa ser um alvo de interesse, talvez, para o produto da pirólise. Né? Wilson, eu acho que a gente está total convergindo. Ultimamente, Legal. a gente tem, inclusive, feito alguns trabalhos estudando justamente a presença de contaminantes e como eles influenciam no processo de craqueamento, tá? Então, Sim. Com certeza, esses esforços, eu acho que somados, né, a expertise de vocês, com o que a gente tem feito também, essa geração de dados, eu acho que tem tudo para ser muito rico e necessário, entendeu? Necessário. Sim. Então, uma pergunta, Débora, isso é um caminho, né? Para nós, agora é um segundo caminho, mas muito bom, muito legal, né? A gente está totalmente aberto para alinhar isto, né, da melhor maneira possível. Mas uma pergunta, em outras palavras, né? Assim, por exemplo, um valor de mercado, o uso pretendido para o material, né? Para o material já após pirólise, né? Por exemplo, isso pode ser impactado por essa contaminação química do material, dependendo do uso pretendido para esse produto, por exemplo, ou seja, por exemplo, se os catadores, né, de plástico futuros da comunidade, que vão ter possibilidade de ter acesso a algum tipo de renda associado, né, a catarem e talvez processarem de alguma forma e fornecerem, né, essa recuperação desse material para um certo uso econômico, uma certa aplicação. Se eles te entregam um produto o mais limpo possível, digamos assim, né, menos contaminado, por exemplo, possível, com menos poluentes ali associados, isso valoriza o seu produto lá frente? Isso afeta de alguma maneira, né, o uso? Ou não? Ou isso não tem nada a ver e isso é uma primeira dúvida. Você saberia me dizer? Bom, então, eu tenho algumas observações acerca da sua dúvida, tá? Bom, o que acontece? Hoje a gente faz vários estudos em laboratório, focando, por exemplo, em misturas de materiais, né? Hoje a gente chama, inclusive, de copirólise, que pode ser, por exemplo, uma mistura entre polímeros e biomassa, porque a gente entende que no meio ambiente, supondo que você vai pegar um resíduo real de um aterro, que vai para um aterro ou qualquer coisa assim, ele é um resíduo real. Então, ele vai ter tanto polímero quanto biomassas. Inclusive, a gente fez uma visita numa empresa chamada Estre. Depois vocês procuram, se vocês tiverem interesse, tá? Eles fazem a separação dos materiais que saem uma parte vai para a coleta seletiva, a parte que vai para o aterro, eles fazem uma pré-seleção, para não ir tudo para o aterro, então eles separam, né? Eles têm um equipamento que funciona com infravermelho, se não me engano, para fazer a separação,
E uma parte eles vendem como RDF, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, mas que é basicamente um combustível, né? Que eles queimam, mas que a gente não tem interesse de queimar material. Também isso é um outro ponto que depois a gente pode falar para vocês. Mas essa separação, hoje, a gente vê como despriorizada. O que a gente pensa que tem que ter separado do resíduo, tá? PVC, de preferência, né? Então tudo que é clorado, a gente tenta separar. Biomassa pode ter, a gente não vê assim como um grande problema, se é isso que você estava perguntando. O ideal é foco em polímeros, né? Mas se tiver biomassa, ok, um pouco, entendeu? Eu não sei se eu te respondi. Alguns contaminantes que a gente tenta focar em estudos são contaminantes oriundos do próprio plástico mesmo. Por exemplo, contaminantes que vêm de um aditivo que foi utilizado para colorir o material, ou então algum plastificante, ou sei lá, algum retardante de chama, né? Porque quando o material ele vai ser feito, o processamento do plástico já envolve a presença de vários contaminantes. Então, aí é só para entender que contaminante que você estava falando lá atrás, né? Que na verdade, basicamente, o enriquecimento do material em polímero mesmo, em plástico, né? Então, é esse? Só esclarecer. Na verdade, não exatamente, né? Porque o plástico, além dele em si ser poluente, poder causar danos, né, à vida do ambiente aquático, costeiro e tal, ele também pode ter outras substâncias tóxicas, né, metais, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, pesticidas, ele pode ter uma ampla diversidade de poluentes químicos, né, que se associaram a esse plástico no próprio ambiente. Sim, ou então no armazenamento. Podem já vir nele, já podem vir na estrutura do plástico. Sim, né? sim. Eu não sei se a Suzana levantou a mão, acho que ela quer também falar algo a respeito. Por favor, Suzana. Suzana, você está uma chamadinha, mas não tirei o microfone. Tudo bem. Então, eu entendo que um aspecto importante, né, desse projeto é a gente gerar um modelo de renda para a coleta, enfim, para dar circularidade no processo, né, de percepção, coleta, transporte e reciclagem. Então, imagino que a resposta que a gente procura da pirólise é que esse resíduo tenha o mínimo de manuseio e de limpeza, enfim, de qualquer tipo de gestão, né, justamente para aumentar o valor agregado, né, do que deve sair. Eu acho que esse é um ponto importante, né, por isso que a gente está coletando lixo aí para o pessoal da pirólise fazer ensaio com o material do jeito que ele vem, né. Não sei se conseguiram processar aquelas tampinhas, Débora. Não, Suzana, a gente está vendo como é que vai fazer, igual eu te falei, né? Nessa última semana está tudo muito corrido. Então, a gente não conseguiu fazer nenhum ensaio com ela, não. Até porque a gente queria ver como seria hoje a reunião e tudo mais, né? Mas, só mais uma questão que eu fiquei com dúvida foi com relação a esse como é que eu posso dizer? Não é um pré-processamento, na verdade, mas essa etapa de separação, né? É só para eu entender mais ou menos o que o Wilson quis dizer nessa etapa, né? Então, assim, o que seria separar esses metais? Seria uma pergunta bem boba, assim, né? É um metal mesmo ou é um plástico que tem metal? Isso não ficou claro para mim. Tipo, é a separação do lixo de maneira geral. Tá. Então, nós não conseguiríamos, né, fazer uma separação do metal que está no plástico. Nós estamos falando de, por exemplo, esse plástico ter absorvido na sua superfície, né, alguns poluentes. Né? Tem literatura que mostra que o plástico, né, ele tem esse potencial, né, de absorver poluentes na sua superfície, além dele já vir com alguma concentração, né,
Você deu um exemplo, por exemplo, alguma substância ali para dar cor, e essa substância venha com algum potencial poluente químico ali associado a ela. Então, nós não estamos falando, Débora, de uma separação do resíduo sólido metálico do plástico, mas sim de concentrações, né, que o próprio plástico possa ter do metal. O próprio plástico pode sim. por exemplo, de um hidrocarboneto policicromático. Né? Sim, entendi melhor. Obrigada. São concentrações de poluentes que podem ter absorvido nessa superfície do plástico enquanto ele está lá no manguezal, na água, onde for. Com certeza. Né? Assim, faz todo sentido. O que nós vamos fazer, na verdade, é caracterizar o tipo de plástico para o infravermelho também, né? O tipo de plástico que é, e analisar, né, e vamos buscar formas para analisar concentrações de poluentes químicos nesses diferentes tipos de plástico. Ah, sim, interessante. CP, FRX, essas coisas, né? Sim, né? Sim. E algum tipo de caracterização, microscopia eletrônica de varredura, nesse sentido, assim, para caracterizar o tipo de material, possíveis poluentes que ele esteja carreando junto com ele. Né? Mas eu não sei se é de interesse, a princípio até me parecia que não, né? Que esse tipo de impureza em pequena concentração que vem junto com o plástico não afeta o produto que vocês pretendem gerar. Né? Então. Saber o tipo de plástico, sim, com certo, provavelmente. Né? Sim. Mas esses poluentes, né, químicos associados a esse plástico que está lá circulando no ambiente é uma coisa, a princípio, é a pergunta também, né? É uma coisa que, a princípio, não afeta o produto da pirólise, correto? Não, aí é que tá. Hoje a gente vê que o estudo das caracterizações dos polímeros é de extrema relevância. Por quê? A presença de pequenas quantidades de metais dentro do processo de craqueamento pode gerar algum problema. Aí eu estou falando de alguns metais, mas podem ser outros, né? Então, por exemplo, silicatos, algumas outras coisas assim, pode ser um problema para o processo de craqueamento mesmo. Então, recentemente, como eu comentei, a gente tem feito diversos estudos para avaliar a presença desses contaminantes, né? E como eles afetariam, por exemplo, o processo, né? Por exemplo, uma coisa que a gente hoje fica tentando entender se eu tenho metais, por exemplo, como você comentou na minha amostra, né? Esses metais, eles vão para o vapor, né? De alguma forma? Ou eles ficam na parte sólida e aí eles não atrapalham o meu processo de craqueamento? Entendeu? Para a gente isso é relevante. Então, eu acho que esse estudo que você está propondo é extremamente pertinente e necessário, entendeu? Porque pode afetar, no final das contas. Me parece entendeu? Que, a princípio, nem uma lavar, escovar o plástico para tirar, digamos assim, o grosso do que está aderido nele. A princípio, eu estava entendendo que nem isso seria muito necessário, né? Tipo, por exemplo, os catadores, futuros catadores, poderiam pegar o plástico no ambiente, sacar, empacotar e trazer, né, para ter, digamos assim, vender ele, digamos assim, para ser reutilizado. Ou será que vale a pena testar se faz diferença entre você lavar, tirar essas impurezas, né, de uma maneira, ou até algum tratamento mais forte para dissolver tudo que tiver dissolvido ao plástico? Então, Wilson, isso é muito pertinente e eu acho incrível a gente chegar nesse ponto da conversa. Porque o que acontece, né? Hoje a gente estuda duas vertentes no laboratório, né? Então, eu quero pegar o lixo do jeito que ele vem, com todos os resíduos, com rato, com boneca, com o que vier dele, e eu quero fazer o estudo desse material que vai exercer o mínimo de pré-tratamento possível, o mínimo de pré-tratamento possível, né? Justamente para minimizar o uso de água, essas coisas. Então, esse é um ponto que a gente estuda e a gente tem alguns estudos bastante promissores nessa área, nesse contexto. Qual que é o outro ponto? E a gente sabe que dá para pirolizar e funciona e a gente tem produtos, certo? Então, esse é um ponto. Qual que é um outro ponto, né? Quando você leva o seu material, o seu produto, para o cracker, que é, sei lá,
num reator de polimerização, por exemplo, ou, enfim, né, num processo de craqueamento de uma petroquímica, por exemplo, dentro do cracker, alguns ppms de alguns metais ou de alguns contaminantes podem trazer problemas para o cracker. Então, a gente hoje a gente estuda essas duas linhas, como a presença de contaminantes afeta o processo e como afeta o produto final, entendeu? Não sei se ficou muito claro. Então, por isso que é tão importante, e aí entra o viés total, assim, eu acho hoje, né, esse viés acadêmico nosso, que é muito forte, de querer entender, de procurar mesmo como esses contaminantes influenciam e fazer uma caracterização aprofundada, é o que a gente tem buscado, assim, muito firmemente, ultimamente, no nosso grupo. A gente tem feito algumas análises, algumas parcerias, né? Então, a gente vê como extremamente necessário isso. Porque a gente tem dois problemas. O problema do contaminante no craqueamento, no processo, e se ele atrapalha alguma coisa no produto final. Entendeu? Sim. Me parece, então, Débora, que a resposta é que, além de termos linhas de atuação, né, que podem atuar em paralelo dentro do projeto e agregar o projeto como um todo, também pode ter uma interseção um pouco mais forte, na verdade, né, no sentido de gerar informação útil. Né? Isso. Então, isso é muito importante, principalmente para a gente... Isso, agregar, sim. Ai, desculpa, às vezes a internet falha, fica parecendo mal educada, né? Desculpa. Mas é tranquilo, isso. Bem tranquilo. Então, mas essa parte acadêmica, eu acho que é muito forte nossa, assim. Então, essa aquisição desses dados todos, de caracterização, conhecer a fundo, fazer o estudo mesmo, até mesmo do processamento dos materiais para, por exemplo, para um ICP, né? Que hoje a gente tem a gente não existe uma metodologia bem estabelecida para polímero, por exemplo. A gente está tentando desenvolver ainda. Então, é tudo muito promissor e novo, sabe? Isso que eu ia perguntar, na verdade, temos que ver se, na verdade, iniciando agora, existe, por exemplo, algum material certificado de referência, o que tem, né, de informação, né, disponível, e podemos avançar nesse sentido, eu creio que sim. É importante também a gente convergir esforços, digamos assim, vendo o que cada um estaria analisando, né? E a gente pode também otimizar os esforços de todos com isso. Mas, desculpa, Débora, mas a Suzana também tem a mão erguida novamente. Por favor, Suzana. Isso, fica à vontade, Suzana. Suzana, só um detalhe, você não precisa levantar a mão, não. Você pode comentar à vontade, sem problema. Não, mas era muito tempo atrás, já esqueci da pergunta. Pode continuar, desculpa. Desculpa, Suzana. Então, o assunto que eu tinha falado com eles, Suzana, foi a respeito, então, da possibilidade, né, de se investigar, se considerar disso, o material ir sujo, digamos assim, ir para a pirólise do jeito que ele está no ambiente, né, e se há interesse em comparar isso com algum tipo de tratamento, algum tipo de limpeza, digamos assim, do material, né, e se o produto gerado tem vantagens, desvantagens, usos diferentes, algum tipo de valor de mercado diferenciado, por exemplo. Suzana, pode falar. Não, eu entendo que a caracterização do material, a gente passar tudo que tiver por aí de análise, né, em cima do material, do lixo, seja o que vem flutuando ou o que está no mangue, porque lembrem que nós temos hectares e hectares e hectares de mangue absolutamente cheios de lixo, que é muito diferente do que vem na água, porque ele já está lá há muito tempo se reciclando, né? Então, eu imagino que seja, né? Mas, enfim, são duas populações, digamos assim, de lixo, que devem ter suas particularidades e que essas particularidades vão ser interessantes tanto para a pirólise com sem contaminante, com sujeira sem sujeira, enfim, quanto para qualquer outro tipo de reciclagem que possa aparecer no horizonte, né? Porque uma
pelo manuseio, né? A pessoa que vai fazer a coleta, a retirada, está lidando com o quê? Né? Está lidando com, enfim, com material radioativo ou com uma sujeirinha dessa que os brasileiros estão acostumados, como disse nosso amigo. Enfim, qual o nível de periculosidade daquele material? Enfim, uma série de questões que eu acredito que, sabendo a composição, né, não apenas do material plástico, mas dos contaminantes associados, seja inorgânicos, orgânicos, muitas perguntas poderão ser formuladas e respondidas, né? Então, talvez uma coisa que... Agora, tem a questão da viabilidade, né? O que cada um tem condições de fazer, né? Que recursos são necessários para se fazer essas análises, seja recursos humanos ou recursos de, enfim, não sei, reagentes ou coisa do tipo, né? E é isso, assim, eu acho que essa caracterização, né, tanto para a pirólise como para o próprio manuseio, né, do material, vai dar muita informação, né, vai dar muita luz, né? Então, enfim, tem vários grupos aí, cada um tem, talvez tem, não sei, aí eu já também não entendo nada, né? Que tipo de análise pode ser feita, o que essas análises requerem, enfim, e o que é viável, né, de fazer nas condições que a gente se encontra. Né? Perfeito, Suzana. Só dizer que eu acabei sendo mal educado, não me apresentei, acabei esquecendo. Eu sou o Wilson Machado, eu trabalho no departamento de Geoquímica, né, aqui em Niterói, na UF. Nós estamos no Instituto de Química aqui da UF, Niterói, e trabalhamos, eu particularmente, né, trabalho essencialmente com poluição ambiental, poluentes químicos, metais, nutrientes, alguma coisa de poluentes orgânicos, mas essencialmente poluentes inorgânicos no ambiente. Mas estamos também recentemente começando com a linha de pesquisa, né, de poluição associada a plásticos, né, em ambientes costeiros aqui no Rio de Janeiro. E eu vou passar a palavra para o Marcos, que eu acho que eu até sei o que ele quer falar, e pedir, Marcos, por favor, também se apresente. Pode falar, pode abrir o microfone. Pois é, isso eu ia falar, de repente pode até fazer uma rodada de apresentações, porque eu acho que a maioria não se conhece. Isso que eu ia falar, que eu acabei me apresentando e não chamei a Natasha, por exemplo, que está aqui, que também é grupo, que, enfim, né, acho que todo mundo se apresentar seria uma boa. Desculpa, eu acho que eu me empolguei também. Não, mas é ótimo pessoas estarem empolgadas, né? Na verdade, eu acho que isso é até uma característica do projeto, muito legal. Pessoal, eu vou pedir só uma gentileza, então, que as pessoas se apresentem, mas também coloquem mais ou menos o que poderia ser a sua atuação, ou se quiser dar a sua opinião também a respeito do que estamos tratando, né? Para saber quem é quem, mas também o que cada um estaria fazendo, estaria contribuindo, seria ótimo. Eu vou passar a palavra para o Marcos, porque ele levantou a mão. Obrigado, Wilson. Por favor, Marcos. Boa tarde, gente. Meu nome é Marcos, eu sou aluno de mestrado aí, estou para concluir o mestrado. Trabalho com o Wilson lá na UF em Niterói e estou iniciando aí nessa pesquisa com plástico e microplástico. O Wilson já sabia o que eu ia falar. O que eu queria perguntar, Débora, é se, assim, já foi feito algum estudo com relação também à degradação do plástico, né? O quanto desse material está degradado, se isso impacta na pirólise, né, na eficiência, no rendimento do seu produto final lá. Se vocês já tentaram fazer algum estudo nessa área de ver o quanto esse plástico está degradado. Só para complementar, você pode só comentar como que isso pode ser feito pelo infravermelho? Sim, eu procurei alguns estudos falando sobre a degradação do plástico, né? E aí, através do infravermelho, você pode verificar a formação de bandas de carbonila, né, no espectro de infravermelho. E aí você tem como avaliar o índice de degradação do plástico nas partículas ou no macroplástico mesmo. Mas você precisa, na verdade, é só ter um material de referência, né? Se você pegar, por exemplo, tampinhas, para avaliar o quanto ela está degradada, você precisa de uma tampinha que esteja relativamente nova para poder avaliar esse estado de degradação nas que já estão no ambiente.
Então, eu gostaria de saber se vocês já fizeram isso, e eu acho que isso também a gente poderia contribuir no projeto. Com certeza. Alguns estudos, a gente... como é que é seu nome mesmo? Me perdoa. Marcos? Isso. Marcos. Então, a gente já fez alguns estudos assim. A gente não observou grandes diferenças para os materiais que nós tínhamos, mas, por exemplo, como eu falei para vocês, né, a gente tem muito um viés acadêmico, a gente quer entender o que acontece. Então, quando a Suzana nos procurou, por exemplo, a gente chegou a pensar em fazer um estudo. Por exemplo, das tampinhas que ela nos trouxe, esse estudo de caracterização que vocês estão falando, com uma tampinha comparado com uma tampinha nova, né? Então, para a gente ver se, por exemplo, altera muito o perfil térmico do material, se altera a composição dele, né? Então, vocês fariam, por exemplo, um FTIR para a gente verificar isso, ou até alguns outros ensaios, e depois faria eu penso, né, um plano experimental para a gente avaliar como essa degradação, que a gente pode dizer, a gente não sabe ao certo quanto tempo, né, isso não vai ter como dizer, mas como a degradação que é oriunda do descarte no mar, por exemplo, ela vai afetar o processo de pirólise comparado com uma tampinha que não passou por esse processo de degradação, né? Então, aí quando eu falo degradação, é aquele que ficou lá no mar, né? Eu acho que é isso que você está querendo dizer. Então, eu acho que a gente tem como fazer essa proposta, né, de fazer esse estudo. Eu acho muito interessante. A gente já fez alguns, mas não tão consolidados, mas penso que a gente conseguiria implementar isso facilmente. Muito obrigado, Marcos. Se não me engano, acho que Débora havia estava convidando a Natasha. Por favor, Natasha. Olá, gente, tudo bom? Eu não vou conseguir abrir minha câmera aqui porque, enfim, o computador que eu tô não tem câmera. Mas, enfim, meu nome é Natasha. Eu, como o Zé gosta de falar, né, eu visto 2 camisas aqui no Engepol. Eu sou aluna de doutorado, estou aí no primeiro ano ainda, terminando as disciplinas. Mas eu também sou funcionária já há muitos, muitos anos aqui do Engepol. Já trabalhei em diversas áreas aqui dentro, enfim, e agora eu estou trabalhando junto com a Débora aí nessa parte de pirólise, né, da reciclagem química aí de plásticos. E, enfim, como a Débora já falou, a gente tem alguns projetos aí já voltados principalmente nessa parte de contaminantes, né, vendo justamente isso que o Wilson já falou, de ver a importância, né, ou não, do contaminante estar ali presente, se ele realmente vai fazer diferença ou não vai, ver para onde que ele vai, enfim. A gente, provavelmente, eu vou seguir no doutorado em alguma coisa nessa área mesmo, e eu acho que é isso. E aí a gente está aí para colaborar no projeto com essa parte de pirólise, e ajudar aí na caracterização, né, dos materiais. É isso. Muito legal, Natasha. Muito obrigado. Nada. Obrigado. Podemos convidar a Alessandra, pode ser? Olá, pessoal. Boa tarde. Deixa eu ver se a câmera está funcionando aqui. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu sou a Alessandra. Wilson, eu sou a sua vizinha aí da UF. Sou professora da UF também. Um prazer. Aqui. Prazer. Em breve vamos esbarrar aí, né? Eu fiz mestrado e doutorado lá no Engepol, lá no grupo Engepol, com o professor Zé Carlos. E desde o doutorado comecei a pesquisar também sobre reciclagem química de resíduo plástico. E estou disponível para contribuir com o projeto, com o grupo, para todas as análises que forem necessárias, né? Como a Débora colocou muito bem, toda a descrição do processo, todas as dúvidas que a gente ainda tem, todos os interesses do grupo, ela colocou isso de forma, assim, brilhante. Eu acho que não ficou nada para eu poder acrescentar, mas talvez, só para
concluir assim que o grupo tem realmente todo mundo, né, uma paixão muito grande pelo assunto e vontade de descobrir, né, descobrir o que a gente consegue obter, qual a qualidade do plástico, quais são os efeitos, né, seja de contaminantes, seja de tempo de degradação. Então, tem muita análise bacana para ser realizada. E o lixo flutuante, que é obtido lá da enseada, né, da Ilha do Fundão, ele vai ser um material riquíssimo para a unidade de pirólise. Né? E eu tenho certeza que a gente vai fazer muito trabalho legal juntos e que vai produzir muitos dados assim que são originais. Né? Então, eu estou muito animada, né? Muito animada. Estou do outro lado da Bahia, mas estou o mais próximo possível aí para poder contribuir com o grupo. Excelente, Alessandra, Quer muito falar, obrigado. Só queria comentar que a Alessandra é das pioneiras aqui do Aula Sem Lixo, né? Porque ela, junto com a Débora, estavam lá juntando lixo junto com a Gabi, não foi, Alessandra? Eu conheci a Suzana, acho que foi em 2014, né? E falei de plástico, falei de lixo. Aí ela chamou a Gabi, falou que tinha um projeto, aí eu falei com a Débora, e foi juntando todo mundo. Vem de longe essa história. Muito bom, mas muito bom que agora você também tem uns vizinhos aí, né, para juntar, para se dar as mãos aí com a turma. Que você está recém-chegada na UF, né? Cheguei na UF tem 3 anos, né? É muito pouco. Teve uma licença maternidade no meio, então muito pouquinho. Alessandra, só por favor, você está onde na UF? Que cortou um pouquinho o seu áudio, mas a maior parte eu escutei bem. No departamento de engenharia química, fica lá na Praia Vermelha. Legal. Não, excelente. Na verdade, estamos começando, Alessandra. Estamos só começando. Que bom. Só o começo. Eu vou passar a palavra, então. Pode ser Tiago, por favor? Oi, boa tarde a todos. Tudo bem? Eu sou aluno de doutorado no primeiro ano também. Eu estou vestindo 2 camisas, assim como a Natasha. Eu estou na parte da tecnologia social, né, para saber a viabilidade, né, de poder reciclar esse material coletado, tanto no... Vamos analisar para saber se vai ser coletado no mangue ou se vai ser coletado no corpo d'água, né, nas barreiras. Então, eu também estou na parte de monitoramento do manguezal e quero acompanhar todo esse processo de pirólise e de inserir os pescadores nesse ciclo aí, né, monetário. Então, tô mais curioso aqui nessa parte química. Então, vamos junto aí, porque esse viés multidisciplinar do projeto eu acho que é um dos mais importantes. Excelente, Tiago. Muito bom. Na verdade, eu também gostaria de saber mais a respeito da participação, né, desse outro viés mais junto, né, aos potenciais futuros coletores desse plástico. Isso é uma vertente fantástica, na verdade. Muito obrigado. E, finalmente, os colegas, né, da Química da FRJ também. Vou pedir a palavra, Fernando, por favor. Não sei se está na escuta, Fernando. Eu não consigo te ouvir. Oi, tudo bem? Tudo bem? Opa, tudo bem? Eu estava conversando até com um aluno aqui, desculpa, estava meio disperso. Tudo bem, tranquilo? Bom, para me apresentar, né? Eu, atualmente, agora sou professor aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estou no Departamento de Química Analítica, aqui dentro do Instituto de Química, e estou junto com o Bernardo, a gente trabalha atualmente com análise, né? Desde análise de metais até a parte eletroquímica, que aí já é já abrange uma área um pouco maior, né? Podendo de outras moléculas inorgânicas e até orgânicas. E
estou por dentro aí, estou achando bastante interessante essa parte dos plásticos, microplásticos, né? Até eu e o professor Wilson, a gente escreveu um projeto um tempo atrás, abrangendo isso, e vamos ver, a gente espera aí, ver se a gente consegue fazer alguma coisa junto, dentro desse projeto, poder com análise, assim como estava sendo discutido antes, essa parte de possível adsorção pela parte desses microplásticos, né, de algumas moléculas, algumas espécies, e vamos a gente aproximar mais um pouco as ideias aí, e a gente consiga fazer alguma análise assim, mais focada, conseguir determinar alguma coisa que possa estar absorvida nesses microplásticos. É isso aí, eu agradeço a participação junto a todo o pessoal. Igualmente, também agradecemos, Fernando, a colaboração com vocês, na verdade, é o que vai possibilitar, né, até futuras análises por ICP, e explorando essas possibilidades para macroplástico, também microplástico, além do macro. Muito obrigado, Fernando. E Bernardo, finalmente, que também, mesmo grupo que Fernando. Bernardo, me escuta? Oi. Vou estar aqui. Wilson, vocês estão me ouvindo? Opa, sim, agora sim, tudo bem? Tudo. A gente está aqui no laboratório. O professor Fernando já falou aí um pouco sobre nosso trabalho, a parte dele mais a parte eletroquímica. Eu já trabalho com o professor Santelli há 10 anos, desde o tempo do professor Santelli da Geoquímica da UF. O professor Santelli veio para cá e acabei vindo... Foi ontem. Foi quase ontem. E vim para cá com o professor Santelli, lá fiz iniciação científica, vim para cá, fiz mestrado, estou no final do meu doutorado aqui, agora estou como professor substituto aqui do Departamento de Química Analítica. E a minha parte aqui é a parte das análises de metais, né, ICP, ICP-MS, todas as técnicas que a gente tem aqui no laboratório disponíveis para auxiliar aí no que a nossa imaginação permitir. E é isso. Essa possibilidade de usar eletroquímica também é bem legal. Acho que vale a pena a gente conversar. A princípio, a conversa girou em torno do ICP, sim, né? E até a possibilidade de usar ablação a laser, como se fosse o caso e tal, dependendo do tipo de material, né? Claro. Dependendo exatamente do tipo de material, do tipo do foco, o que vai se pensar fazer daqui para frente. Mas também concordo, Bernardo, que a descrição, o panorama que a Débora apresentou foi bem esclarecedor. Uhum. Eu já vejo com bem mais clareza possibilidades, interfaces, interações aqui, né? Acho que a intenção dessa reunião aqui com Suzana foi exatamente esta, e só perguntaria que o encaminhamento agora, olhando, né, daqui para frente, nós podemos procurar otimizar e convergir esforços, né? Tanto otimizar e convergir esforços em relação a aspectos de análise e caracterização dos materiais, né? Como também no sentido de reverter isso, né? Até no lado em particular que o Thiago tocou aqui, de se buscar maneiras de se desenvolver protocolos, talvez, processamentos, uma maneira de que se possibilite otimizar, né, essa reversão em renda, né? Se reverter essa atividade em fontes de renda, e acho que temos aqui um bom começo, porém seria muito legal, né? Eu lembro da rápida conversa anterior, existem diversas análises, né, que o grupo do Engepol já tem acesso a realizar, né? Eu não sei se, na verdade, vocês já haviam conversado, né, todo mundo da UFRJ, né, não sei se conversado com o próprio grupo do Ricardo Santelli,
a respeito de análise de CP ou não. Porque se isso não tiver sido encaminhado anteriormente, podemos encaminhar desde já, para seguirmos nessas ideias. A gente teve uma conversa Sim. com o pessoal do grupo lá do professor Zé Carlos, né? Zé Carlos, isso. E foi com a... Eu não sei se foi com a Débora ou com a... Não esqueci o nome da menina. E a gente iniciou algumas coisas... Larissa? Larissa. Será, Larissa. Exatamente. Uhum. E a gente iniciou algumas coisas, mas acabaram não indo tanto à frente. Era um outro projeto, era um projeto até de mais visando a prestação de serviço, né? E a gente fica meio parado com isso, mas já houve uma conversa inicial. Ótimo. Não, então eu aproveito Então, aqui, Suzana, o Bernardo fala, desculpa. Não, pode falar, Débora, que depois eu falo. Não, fica à vontade. Desculpa que às vezes dá um delay. Não, meu assunto é outro. Pode continuar essa tá. conversa que eu... Tá bem. Não, até dar um oi para o Bernardo aí. Eu falei lá atrás, né, que a gente tem interesse em fazer essas análises de CP. A gente tem até algumas já em andamento, né? Algumas parcerias e tudo, até mesmo com o CETEM, que eles possuem esse equipamento também. E aí eu falei que a gente hoje não tem uma metodologia bem definida para poder fazer o preparo dessas amostras, né? Tem as metodologias muito bem definidas para petróleo e tudo mais. Aí, se eu falei alguma besteira, Bernardo, você pode me corrigir, viu? É porque a gente tem observado esse app também. Não, sem dúvida. É uma coisa que não é trivial. Então, a gente precisa mesmo se debruçar sobre isso. Suzana, por favor. Então, se eu entendo que essa reunião era para juntar os grupos, para vocês se conhecerem, enfim, para tirar dúvidas e tal, eu entendo que nessa questão da caracterização, né, é importante que cada um possa colocar, né, enfim, o que tem de disponível, né, que seria para o projeto. Eu posso fazer... Eu posso ver a cor, outro pode ver o cheiro, outro pode ver o tamanho. Enfim, essa ICP, ou sei lá, essas outras técnicas de análise, acho que isso poderia ser um exercício, né, de cada um, enfim, colocar o que poderia disponibilizar, digamos assim, para o projeto. E eu tinha, na verdade, duas demandas para vocês, né? Uma é o tal do vídeo, né? Que vocês viram que faltou a química nesse primeiro ensaio que a gente fez. Nossa ideia é ter um vídeo de apresentação do projeto para dia 17 de fevereiro. E aí, quem vai, ainda vamos acertar os detalhes, mas possivelmente quem vai nos auxiliar nessa segunda parte, né, da elaboração do vídeo, seja mais a equipe de comunicação mesmo. Mas, então, é uma coisa que talvez vocês podiam, né, enfim, se reunir novamente, eu não sei, mas talvez o ano que vem, enfim, para discutir um pouquinho como que vocês poderiam montar essa frente em 2 minutos. Suzana, esse vídeo que você está falando, então, não é aquele individual de 1 minuto, né? Então, o que a gente fez? Primeiro pediu 1 minuto, depois vimos que 1 minuto é um pouco demais para a fala de cada um, para poder caber tudo de uma forma dinâmica. Aí a gente fez alguns cortes e conseguimos, né? Aquele vídeo está agora com 13 minutos, mas ainda não tem nada da química, né? Da pirólise, não tem nada dessa frente de vocês, né? Porque a tua fala, Wilson, ficou um pouco... eu cheguei a enviar, mas acharam que ficou muito generalista, né? Não foi específico. Um pouco desfocada e longa também. Então, enfim, essa coisa de tentar fazer um produto, digamos assim, bastante ágil, que fale do projeto, né? Mas... A gente mandou, né, Suzana? O Zé e eu conseguimos mandar nos 49 do segundo tempo. Vocês enviaram, eu não vi ainda, mas a ideia é que não se repita as falas, né? Ou seja, que a Alessandra não fale a mesma coisa que o Zé, porque senão a gente tem que cortar algum dos dois.
Mas eu não vi ainda, não sei, Alessandra, como ficou, ainda não, mas essa é a ideia, né? A ideia é que cada um fale um pouquinho para todo mundo estar presente, digamos assim, no vídeo, e que, enfim, na frente, e falando um pouquinho das atividades dentro do projeto. E a segunda demanda é que a ideia para dessa data, né, em torno desse 7 de fevereiro, a gente faça um pequeno workshop, enfim, e a ideia é que vocês, porque esse evento da semana passada era mais da iniciação científica, então, enfim, dependia de haver alunos de iniciação científica envolvidos em alguma atividade do projeto. Mas para o próximo evento, que esperamos, né, poder organizar lá antes do Carnaval, para fechar o ano, né? Porque o ano fecha no Carnaval, não é assim? Seria, então, na forma de um workshop. Então, enfim, uma apresentação mais técnica, enfim, não sei, aí você também discute o que seria de interessante para essa ocasião. Então, era isso que eu queria colocar aqui, umas demandinhas aí para o grupo. Tudo bem, Suzana. Seria interessante, né? Então, o tempo que você precisa, então, de gravação do vídeo é menos de 1 minuto, então, correto? Por pessoa. Você pode ter... Bom, os vídeos estão disponíveis, né? Tanto da jornada de iniciação científica do Ola Sem Lixo, estão lá todos subidos no YouTube. E também esse vídeo que foi passado na segunda-feira também está lá, né? Eu coloquei o link no grupo aqui. Então, vocês podem ver para ter uma ideia. Mas, sim, a ideia é que, enfim, uma fala relativamente rápida, acho que 30, 40 segundos, uma coisa assim, é bom. E para dar lugar, enfim, alunos também, é bom que todo mundo esteja de alguma forma presente, né? E não precisa se apresentar, porque vocês viram que tem a legenda, né? Professor Wilson Machado, laboratório, sei lá o que, vai aparecer o logozinho do laboratório, então não precisa dizer quem você é, onde você trabalha, vai direto ao ponto, ao assunto. Não, tranquilo. Eu até cheguei a não me apresentar no vídeo, mas pode ser digamos assim, alguma coisa como um pouco mais que meio minuto, alguma coisa assim, né? Entendi. E em relação a evitar sobreposição, Suzana, eu só vou sugerir, então, eu posso falar a respeito do enfoque, a vertente mais ambiental, né? E deixo o encargo, né, eu diria você se organiza. O professor José já encaminham bem as aplicações aqui relativas à pirólise em si. Talvez, Alessandra, você pode passar para eles o vídeo do Zé e o teu, e aí vocês, já vendo o que já foi falado... Pode ser. Enfim, eu creio que não vai haver sobreposição, não. Creio que não vai haver sobreposição, não. Perfeito. Muito bom. Muito bem. Alessandra, eu gostaria de ver, assim, também, como o exemplo do vídeo de vocês... Se pudermos dar uma olhada também, seria legal. Tá. Bota no chat, de repente, seu e-mail ou o WhatsApp também, o celular, né? Porque aí eu encaminho para você. Pode ser. Vocês estão todos no grupo, né? Vocês podem ir lá na lista do grupo e mandar... Tá. Verdade. Contato lá. Pode ser. Será que eu acho o Wilson por lá? Acho que tem até mais de um. Eu sou o Machado. Então tá bom, Wilson Machado, vou procurar. Tranquilo. Pessoal, achei excelente aqui, então, esse contato. Estou entendendo que isso é um pontapé inicial, na verdade. Então, fiquem totalmente à disposição para conversarmos sobre detalhes, programação, quando fazer, o que fazer. Existe uma coleta, né, que é o último ponto que eu queria tocar, Suzana. A Suzana pode me complementar se lembrar mais algum ponto importante. Mas existe uma previsão, né, de uma nova coleta para fevereiro, né, e para coleta de água, além dos materiais já disponíveis, já coletados em um dos manguezais, né. Então, podemos pensar, eventualmente, em fazer algumas avaliações, né, piloto em relação a isso, usando essas diferentes abordagens já comentadas aqui, por exemplo, né.
e se o tempo das pessoas envolvidas e tal for condizente com essa ideia de começarmos isso, digamos, né, a partir dessa campanha de fevereiro com as amostras de água, a ideia é coletarmos o material flutuante também, e eu propus na reunião com os ICs que incluíssemos, né, da água, então, coletando com rede, né, água subsuperfície, superficial, isso junto com o professor Eduardo, né, também da UFRJ, e fizéssemos uma separação, então, tanto de macroplástico quanto de microplástico transportado, né, na coluna d'água, e podemos prever já, então, separar o material necessário para essas diferentes análises e caracterizações. Aí, Suzana, não sei se é o caso de fazer a comunicação toda lá do grupo, do WhatsApp geral, que tem algumas dezenas de pessoas, né? Ou se conversamos isto no grupo aqui em particular, de alguma forma, via e-mail e tal, para planejar quantidades, por exemplo, eu não sei, não faço ideia de qual é a massa mínima de material necessário por ponto, por tempo, para poder se realizar essas análises todas, esses testes todos, né? Então, tem uma dimensão de quantidades, né? E essas quantidades têm que ser por tipo de plástico, porque a ideia é caracterizar, eu vou ter um polipropileno, politetraetano, etc., e por cada tipo de plástico ter uma massa X para as diferentes análises previstas e se padronizar as mesmas análises para todos eles, digamos assim. Podemos ter 4, 5 tipos diferentes, né? Eventualmente numa única coleta, num único arrasto, digamos assim, de rede, por exemplo, na água, ou numa única parcela coletada no manguezal, né? Vários tipos diferentes. E ter uma noção, né, dessas quantidades e de como processar o material para ser utilizado. Por exemplo, uma parte vai como está, né, com tudo que tiver junto, certo? E outra parte pode ser processada com algum tipo de tratamento, algum tipo de limpeza, né, para fins de comparação. Então, nesse caso, eu teria que ter essas duas massas do processado, né, tratado e não tratado, por tipo de plástico, por ponto, por tempo de coleta, né? Então, esses detalhes de amostragem são importantes, e assim como os detalhes a respeito do que vai ser analisado aonde, por quem, né? Organizar Então, esse encadeamento de ações, né, seria importante aqui dentro. Sim, Suzana. Eu ia sugerir de criar um grupo WhatsApp. Acho que o que está funcionando mais, assim, com os outros... Tecnologia social tem seu subgrupo, comunicação tem um subgrupo, um outro grupo WhatsApp, não sei como que vocês preferem, mas todos os contatos estão aqui no grupo todos, Olha Sem Lixo Todas, e aí vocês podem, enfim, uma forma, outra, claro, sempre o tradicional e-mail, mas acho bom não usar o grupo todos para essas combinações, porque fica aquela que depois está... talvez um grau de detalhe muito alto para o grupo todo, né? Aí acaba que são muitas mensagens e as pessoas se perdem naquela lista de coisas que não são para elas, né? Usamos o Olha Sem Lixo todo para coisas mais que envolvam toda essa população, digamos assim. Sim. E, Suzana, só tenha em mente o seguinte, né? Repare que a cada quantidade dessa que eu falei, a gente está multiplicando o número de amostras, o número de análise, né? O tempo envolvido, o eventual custo envolvido, aumentado, etc., em relação a isto. Então, também é interessante não haver um superdimensionamento, né? Também... eu falei... Uma coisa... Questão de viabilidade. Para se avaliar. Por exemplo, podemos fazer uma amostra composta, né? A gente pode pegar várias condições e tal, né, de amostras de água, tipo maré vazante, maré enchente e tal, né? Mas para um estudo inicial, por exemplo, pode fazer uma amostra composta, integrando essas condições diferentes, por tipo de plástico, por exemplo, e assim, talvez, de alguma maneira, tendo representatividade do contexto como um todo, dali da Enseada do Bom Jesus, por exemplo,
ao mesmo tempo que viabiliza o tempo, o esforço envolvido. Não sei se isto, digamos dizer assim, as pessoas estão se deslocando dos seus doutorados, ou se isso é uma coisa que pode fazer parte de um doutorado de alguém, né? Essa gestão do tempo, todos fiquem muito confortáveis. Nós nos ajustamos àquilo que é possível ser feito, né, aqui dentro da colaboração. E as quantidades podem ser ajustadas, as realidades também dos envolvidos sem menor problema. Mas, só uma última pergunta, então, a Alessandra, Débora, Natasha, né? Esse enredo aqui da história que eu comentei, né, em relação a pensar, organizar essas quantidades e tempos e áreas, etc., né? Se primeiro está ok a gente seguir assim com vocês, e se vocês já tiverem alguma ideia, alguma noção desses dimensionamentos, o quanto que é viável fazer da análise no primeiro momento ou não, como que a gente organiza isto, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham, e podemos dar sequência depois no grupo do WhatsApp, ou se está num rumo legal para vocês, ou não. O que vocês acham? Acho que todo mundo Eu tô esperou achando outra ótimo. pessoa falar. Eu acho que todo mundo ficou aqui, vamos esperar quem vai falar. Mas, Wilson, eu acho... eu não vou saber dizer agora, né, de certinho, quanto tempo, ou, enfim, mas, como eu falei, né, a gente tem um viés acadêmico muito forte, então, hoje, estudar isso é de grande interesse do nosso grupo, principalmente porque hoje a gente tem eu poderia dizer que uma plataforma de reciclagem química que a gente visa não só o estudo do processo de pirólise, como a parte de caracterização, que a gente hoje está enriquecendo tanto de produtos quanto de matéria-prima. Então, eu vejo, sim, como uma possibilidade disso ser um trabalho ou de um mestrado ou de um doutorado, tá? Então, eu vejo isso como muito possível, inclusive. Ainda mais que, começando agora turmas novas, né, no próximo ano, talvez alguém se interesse por esse tema. Não sei se Natasha, Alessandra tem alguma coisa para dizer, mas eu vejo que isso é bem possível, como eu falei, né? Para a gente lá no grupo é muito interessante. Depois, se você quiser sentar direitinho para a gente ver quando que a gente pode começar, ou a enviar amostras, e também saber para quem a gente envia, né? Se eu vi que o Bernardo ele vai colaborar também, e aí também eu não sei quem faz as análises de FTIR, não sei se é o Marcos, não sei, mas enfim, a gente temos pode... possibilidade de fazer com o Marcos, sim. Isso, aí a gente pode alinhar essa parte, né, e a gente tenta estudar quais seriam as amostras mais promissoras num primeiro momento, para a gente ver, até para validar metodologia de caracterização, né. Então, por exemplo, a Suzana fez uma coleta bacana de tampinhas, então eu acho que nesse primeiro momento, se a gente quiser atacar essas tampinhas, né, então a gente pega uma tampinha nova, uma tampinha que foi coletada pela Suzana, e a gente tenta começar por aí, né, fazer um estudo de perfil térmico, fazer um estudo de composição, fazer um estudo de contaminantes, então a gente pode começar por aí, né, se vocês acharem que é conveniente, porque essas amostras são fáceis de conseguir, e aí depois a gente vai abrangendo mais também, e eu acho que validar o que vai ser feito como caracterização é importante, então talvez seja isso no primeiro momento. Como sugestão, obviamente, né? A Alessandra, eu acho que quer falar. Só, assim, concordo com o que a Débora falou, e eu acho que pelo grupo do WhatsApp, né, a gente teria o grupo para discutir isso, ver as melhores análises, e acho que o Zé poderia contribuir também com a opinião dele, né, aí a gente vai conversando por lá. O que vocês acham? Uhum. O que eu ia sugerir também é a gente, de repente, marcar mais uma conversa com o Zé, para ele dar a opinião dele, fazer as sugestões dele e a gente alinhar melhor até as análises que a gente pode fazer, né? Mas eu estou super de acordo com tudo que a Débora falou, e eu acho que o caminho inicial aí também penso que pode ser esse das tampinhas, a gente começar analisando as tampinhas mesmo para validar um método e tudo mais. Não, só agradecer a todas, então, e todos, né? E Suzana tem em mente uma coisa, Suzana? Nós estamos falando aqui de pegar amostras na água,
Uma coisa é você ter a barreira, né? A barreira vai estar contendo ali toneladas de plástico por ano, né? Por dia. Hã? Por dia. Por dia, ou isto. Né? Não, por semana, tonelada por semana. Talvez, né? Enquanto que uma amostragem, ela vai estar continuamente embarreirando ali ao longo do tempo, né? Integrando ao longo do tempo muito material. Uma amostragem que a gente passe a rede para fazer uma amostragem discreta, digamos assim, que você passou a rede num certo momento, vai ver uma quantidade pequena de material, com certeza, que não chega nem perto, talvez, da dimensão em tamanho e em diversidade, talvez, até de materiais, do que, de fato, vai ser coletado com a barreira. Mas vai entrar o amostrador, Wilson. Agora, em fevereiro, deve entrar o amostrador. Isto, só para ter em mente, na verdade, esses pontos colocados aqui são para vocês terem em mente, né, o que está envolvido no planejamento, para se conversar, para conversar entre vocês mesmos, na verdade, inclusive, também, antes de conversar no grupo maior. E aí, dependendo de quando vai ter essa barreira lá, quando o amostrador está disponível, e essas estratégias podem ser ajustadas, né, em função disto, né? E certamente, acho que talvez não vai se tratar tanto de pegar do manguezal ou na água, possivelmente vão ser as duas coisas correndo em paralelo, né? Então, existe muitos detalhes para se combinar ainda nesses aspectos, né? E agora, na verdade, como comentei, é só um pontapé inicial para refletirmos e pensarmos, vermos aonde podemos nos encaixar dentro desse contexto maior. Mas todas as ideias, assim, muito bem-vindas, muito legais. Agradeço muito aqui a essa reunião de hoje, a todos e a Suzana em particular. Suzana, estou te devolvendo a condução da reunião. Muito obrigado. Tá bom, gente. Feliz Natal! Tá bom. Então, a gente vai estar voltando, né, na segunda quinzena de janeiro com o planejamento dessa campanha, né, de coletas no início de fevereiro. Então, estamos aí, ficamos à disposição, qualquer dúvida. E é isso, boas festas. Que 2022 traga alguma coisa boa para o Brasil. Muitas. Traga muitas, né? Tá bom. Obrigada, gente. Abraço a todos. Feliz Natal. Bom, pessoal. Feliz Natal. Um abraço, boas festas. Boas festas. Abraço. Muito bom falar com você, gente. Valeu. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchauzinho. Quem vai criar o grupo do WhatsApp? Wilson, pronto. Wilson? Olha, normalmente eu pediria para alguém comprar, para alguém criar, porque eu sou bem pré-histórico, Débora. Mas, Não, então eu crio. Você pode... se você puder fazer essa gentileza, eu agradeço. Tá, então faço. Agora só faça um favor para mim. Me fala quem são as pessoas que precisam estar, porque eu não consegui ver o nome de todo mundo aqui. Daí só escreve uma mensagenzinha lá e me manda que eu coloco todo mundo no grupo. Ah, sim. Tá? Na verdade, Débora, eu acho que é interessante até colocar lá, porque pode ter mais pessoas que não puderam estar hoje, né? Não, então tá. E entrariam, né? Então qualquer coisa eu faço crio um link. Colocando no grupo, pode ser que alguém... Pronto. Eu também entro, alguma coisa assim. Pronto. Então eu vou botar um link lá e a pessoa que tiver interesse entre no grupo. Melhor ainda. Tá bom? Suzana, muito obrigado, muito Débora. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Desculpa Obrigado, qualquer coisa, Suzana. que tá um pouquinho corrido aqui. Eu nem pude ver vocês direito. Não, mas foi ótimo. Foi ótima essa conversa. Espero que a gente consiga mandar logo as amostras para a gente começar a fazer isso. E depois a gente vai vendo, né, essa questão de tempo e tudo. E vamos falando para o Zé para começar com a composição aí, tá? Vamos. A música. Pode ser um sambinha, pode ser, enfim. Não, ele vai adorar, Suzana. Inclusive, manda para ele logo um áudio agora. Para ele saber o que ele perdeu nessa reunião de hoje. Entendeu? Faz isso. Entendeu? A gente trabalha com requintes de crueldade aqui. Manda para ele saber o que ele perdeu na reunião de hoje. Não, que fala ele para ele que a reunião começou com o pé direito já. Exatamente. Inclusive, Suzana, depois, se você quiser, fala para ele do CD. É chiquérrimo. É sério, um CD muito legal. Todas as composições dele. A coisa mais linda. Que bom, tá bom. Tá bom? Então tá bom. Manda um áudio para ele.
Ampliando os horizontes. Ampliando sempre. Sempre. Excelente, Então pessoal, tá, excelente. gente. Muito obrigada. Tchauzinho. Um abraço a vocês, muito obrigado. Bom Natal, boas festas. Boas festas, pessoal. Boas festas. Tchau. Tchau.